Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. Nesse canal eu falo de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo do Fala Day Trader, onde eu trago um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. Antes eu vou pedir para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. E dar recado rápido aqui para vocês, abertas as inscrições para o evento Day Trade Consistente, onde vai ser 100% online, 100% gratuito, e eu vou entregar para vocês toda a informação para que você faça 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Eu vou explicar todas as informações do que me levou a esse resultado, vou mostrar o setup super tendência, vou mostrar também o banco de dados que eu gero baseado no relatório de trade que eu faço sempre que eu faço as minhas operações, e aquilo me dá a informação estatística para aplicar a minha operação. E aquilo me deixa confortável para postar todos os dias aqui para vocês as minhas operações na modalidade Day Trade, na conta real, e mostrar meu relatório de trade, porque a minha certeza com base na informação estatística com relação às minhas operações me prova e me mostra que o que eu executo, a forma que eu opero tem um longo prazo, a forma que eu opero é consistente e lucrativa, e a forma que eu opero sim leva ao 5 de 1, a fazer 5 dígitos dentro do mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro do mesmo mês. Link na descrição do vídeo se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo lá no Instagram, link está na bio, não perca, se inscreva, tá? O evento vai ser dia 9 de novembro, às 8 horas da noite, então se inscreva para você receber informação de como você vai ter acesso a esse evento. Vamos lá, pessoal! E agora vamos dar sequência aqui falando sobre o teste dos 18 meses no Day Trade, tá? Bom, eu sempre vi muita gente falar de Day Trade, converso com muitos amigos com relação a Day Trade, vejo muita gente aplicando muita coisa com relação a Day Trade, vejo pessoal aplicando vários setups dentro de um mesmo dia, vejo pessoal aplicando operações de pressão, ou seja, quando o mercado vem contra, a pessoa vai operando contra o mercado. Exemplo, aconteceu no índice sexta-feira, ontem, o índice começou a despencar e cair, e algumas pessoas comprando mais na expectativa que o mercado ia reverter. Infelizmente, aquilo foi destrutivo, porque o índice literalmente caiu muito, tá? Chega um momento que seu financeiro não suporta, você é estopado e aquilo acontece. Como no dólar, fez um movimento praticamente em V, o mercado começou caindo, e aí depois o mercado explodiu, superou inclusive a máxima do dia, fazendo um movimento absurdo, tá? Realmente foi fora do comum. Esses desvios da curva acontecem, se você não tem informação, limite, operação, uma estratégia que você opera, aquilo pode te conduzir a perder todo o seu capital. Pior ainda, tá? Sem ter uma estratégia bem definida, aquilo pode conduzir ao dia de fúria e se transformar no Search and Destroy Day, o dia de destruição de capital. E por que eu tô falando do teste dos 18 meses, tá? Por mais que eu esteja aqui apresentando para vocês as minhas operações, mostrando todos os detalhes e me esforçando para passar todas as informações possíveis, o que acontece é que para você conseguir ter a real certeza que aquilo entrou dentro do seu operacional, você tem que aplicar. Você tem que aplicar muito aquela informação, você tem que aplicar só aquele tipo de operação. Eu não estou falando para você, só aplique a minha operação. Não. Se você está seguindo um outro operacional, aplique só aquele outro operacional. Se você, vou dar um exemplo aqui bem simplista, tá? Se você tem um setup X, eu não conheço, eu estou inventando um nome X, porque X é um nome para algo que a gente desconhece, tá? É delta, pode ser o número delta, que é o número que o matemático gosta de usar quando não tem aquela informação. Se você tem o setup delta, e aquele setup delta, por um acaso, você está aplicando, e aí você aplica o setup delta, mais o setup X, mais o setup Y, e por aí você vai aplicando diversos setups dentro de um mesmo dia, ou dentro de um mesmo período. E aí você começa a aplicar, aquilo dá certo, aí você ouve alguém falando que não, aquele setup delta lá dá certo nessas condições de mercado, o setup X dá certo nessas condições de mercado, o setup Y dá certo naquelas outras condições de mercado, e aí você sai fazendo, e quando você percebe, você não está aplicando nenhum setup certo, ou você está aplicando alguns certos e o mercado muda de configuração e você perde dinheiro, ou de repente você não tem toda a informação com relação àquele setup. Eu digo para vocês, é muito raro alguém chegar e passar toda a informação. Por exemplo, qual é o gerenciamento de risco, qual o limite, onde eu estopo, quanto eu perco, quanto eu ganho, como é que eu opero? E aí a pessoa só mostra para você que não, se acontecer isso, você entra, você sai perdendo aqui, você sai ganhando ali, mas aí você define o que você vai fazer de acordo com o livro X, ou de acordo com o backtest que eu fiz, baseado num sistema computadorizado, isso aqui tem 70% de acerto. Ok. Mas quando acontece os 30%? Como é que funciona? E aí eu lembro uma vez, um amigo meu que sofreu uma situação muito ruim, né? Ele estava operando, comprou um curso, estava executando o curso, e aí no meio da operação do curso que ele estava executando, ele começou a tomar vários stops dentro daqueles setups, né? Não eram só, infelizmente. E ele questionou, tá? A pessoa que ensinou ele falou, não, porque agora a gente está vivendo os 30%.
Aí ele, como assim vendo 30%? Esse é o período dos 30% que só perde. Ele, ok, então eu não opero? Ele, não, você tem que continuar operando porque depois vem os 70%. Enfim, acabou todo o dinheiro que ele separou para executar aquela operação e não chegou aos 70%. E aí eu conversando com ele, ele falou isso para mim, eu falei, cara, que ruim, né? Mas, enfim, você tinha ciência disso antes, você tinha informação, e aí, como é que foi? E ele também não soube me explicar muito bem, ficou aquela informação meio nebulosa. E o que eu falei para ele? Eu falei, você aplicou outra coisa junto com isso? Tá? E ele disse que de vez em quando sim. Eu falei, tá, não dá nem para eu dizer para você se estava certo ou estava errado o que você estava executando, porque eu desconheço, mas não é porque eu desconheço que está errado. O que eu desconheço, eu somente desconheço. Foi o que eu disse para ele. Agora, se fosse o que eu opero, eu poderia dizer para você, tá errado ou tá certo, mas o que eu não opero, eu desconheço, então eu não vou aplicar a informação ou análise, eu fingir que eu sei para tentar te explicar alguma coisa. Mas, o que eu podia te falar é, executa só aquilo. Ele falou, Adriano, mas por quanto tempo? Quanto tempo você acha necessário? Eu sempre disse aqui, talvez 3 meses, talvez 6 meses, talvez 1 ano. Mas eu comecei a pensar bem, eu falei, cara, quanto tempo é necessário? Quanto tempo é necessário para que, por exemplo, uma empresa passe aquele período de arrebentação e comece a ter lucro e sobreviver no mercado? Quanto tempo é necessário para que você entre numa empresa, seja contratado e consiga de fato falar, não, me estabeleci aqui, eu consegui criar raiz aqui, eu não vou ser demitido por problema de competência, alguma coisa do tipo, porque eu já estou aqui há muito tempo. E aí, de novo, eu comecei a pensar e comecei a olhar dentro do meu banco de dados com relação aos meus trades e vi. Eu já fiz relatório de trade de diversos trades que eu apliquei. Então, eu conheço vários setups, inclusive em alguns vídeos meus do Arriscando a Própria Perna, eu mostro para vocês, apareceu este setup aqui, eu não apliquei, porque se eu aplicar, eu paro de aplicar só o setup super tendência, e se eu parar de aplicar só o setup super tendência, como é que eu vou conseguir entender o efeito estatístico? Como é que eu vou seguir o efeito estatístico? Se no setup super tendência eu sei que o efeito estatístico é este, eu sei que eu tenho que entrar com uma meta e eu tenho que ir até este limite de meta para a citação do gerenciamento de risco. E baseado nisso eu consigo ter longo prazo, baseado também nas informações de tanto tempo atrás que eu venho levantando esse banco de dados. Já faz mais de 5 anos, tá? Que eu faço meu banco de dados, só operando exclusivamente setup super tendência. Eu tenho um relatório de 2 anos operando praticamente setup super tendência, só mostrando para vocês aqui o setup super tendência já tem mais ou menos uns 5, 6 meses, tá? Eu mostro aqui e alimento o banco de dados, só para vocês verem só o tamanho do banco de dados, tá? Com relação à operação. E aquilo é a operação executada por mim mesmo. Ou seja, eu consigo entender essa nuance. Agora, se eu for lá e aplico um outro setup no meio, como é que eu vou seguir esse efeito estatístico? Como é que eu vou conseguir comprovar que o resultado é valoroso se eu estou aplicando um outro setup no meio desse? Ou seja, eu estou confundindo toda a informação estatística que eu mesmo aplico. Então, eu estou saindo fora do método, eu estou saindo fora do processo. Eu estou literalmente pegando a receita de bolo e colocando um ingrediente a mais ali que não tem nada a ver com a receita e que pode gerar um problema na receita e acabar com o sabor do bolo. É justamente isso. Então, se você segue um método, como eu disse aqui no exemplo, o método Delta, dê um tempo. Aplique o teste dos 18 meses somente nesse método. É você aplicando, é você indo lá e realizando. E isso vai fazer com que você crie consistência. Você fala, Adriano, mas 18 meses é muito. 18 meses vai demorar muito tempo para acontecer. E se não der certo? Olha, se o método que você escolheu não foi demonstrado corretamente pela pessoa que você escolheu na conta real, eu já acho ali pode ser uma coisa complicada. Mas, se você confiou na pessoa, então você deve confiar no método da pessoa. E segue o método por 1 ano e meio. Eu costumo aqui postar as minhas operações na modalidade day trade na conta real e mostrar meu relatório de trade para comprovar, olha só, esse método funciona. Eu não vou dizer para você que é o melhor, não vou dizer para você que é o pior, eu vou dizer para você que funciona. Eu não vou dizer para você que tem coisas melhores que essa ou piores que essa, eu vou dizer para você que este é consistente e é lucrativo. Eu não vou dizer para você que ele supera todos os outros métodos e que ele tem um super segredo maravilhoso que faz ele trazer a consistência que todo mundo escondeu de você e só eu estou contando isso aqui na internet, porque não é nada disso. Só estou dizendo para você que este método simplesmente funciona. E por isso que eu estou mostrando ele para você. Para que se você falar, eu quero tomar a decisão de aplicar esse método. Adriano, me ensina, eu quero mergulhar nisso aqui. Você tem um curso com relação a isso, como eu já escutei, já me perguntaram diversas vezes. Eu escolhi esse método aqui. Então segue só esse método por 1 ano e meio. Teste dos 18 meses. Ah não, eu vi um outro método, um outro cara aplicando, uma coisa diferente, o Delta, no exemplo, o X ou Y, e eu quero o Y. Então aplique o Y por 1 ano e 8 meses. Não importa o que te falem, não importa o que aconteça, não importa as dúvidas que você tenha, confia no método que você escolheu, baseado nas informações que você escolheu. Eu não sei quais informações você escolheu, não tenho como saber.
porque você tomou a decisão de escolher aquele método. Mas se você escolheu, segue ele por no mínimo 1 ano e 8 meses aplicando. Porque as chances são que depois desse período você ganha experiência no método e você conseguiu aplicar ele da forma correta. E se você conseguiu aplicar ele da forma correta, o mais certo, o mais justo, o mais lógico, o mais óbvio é que você consiga o resultado que ele te propõe. Esse é o objetivo. É por isso que eu falo para vocês aqui, para encurtar todo esse caminho de pesquisa, de análise, de teste, de backtest, eu já coloco aqui o método sendo aplicado na conta real para vocês poderem ver. É literalmente, eu estou criando ali um banco de dados, vamos dizer assim, eu estou criando ali um banco de dados praticamente para que você possa acessar e falar, bom, beleza, eu vou entrar aqui na playlist Isca na Própria Pele, e eu vou ter acesso a todas as aplicações desse método, eu vou entender as nuances do método, quanto tempo ele está sendo aplicado, pelo menos está sendo mostrado aqui na internet, né? Esse é o mínimo que eu comecei a demonstrar aqui para vocês, pelo menos você tem acesso ali ao tempo que ele está sendo demonstrado na internet e o quanto ele pode me ser valoroso. Então esse é o objetivo. Cara, estou mostrando aqui que realmente ele funciona. Se é o melhor, se é o pior, eu não sei te dizer. Até porque eu teria que conhecer todos os métodos para poder dizer, não, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior. Mas eu sei que este funciona. Então esse é o meu objetivo quando eu trago essa informação para vocês. E esse é o meu esforço para trazer para vocês essa informação do tipo, teste por 18 meses, teste por 1 ano e meio o método que você escolheu para você. Não importa qual é, não importa o que falem, teste por 1 ano e meio. E dose, não vai colocando todo o capital numa única operação, porque aquilo pode acabar com o seu operacional e te tirar do mercado. Dose, coloca uma quantidade do seu capital, eu sempre gosto de dizer, coloca uma quantidade pequena, uma fração do seu capital para operar, e aquela fração você vai testando. E de repente se você tiver um dia de fúria e perder todo o seu dinheiro numa única operação, o que vai acontecer é que você não vai conseguir testar. O que vai acontecer é que você não vai conseguir completar o ciclo. O que vai acontecer é que depois de 1 ano e meio você fala, bom, eu operei 2 meses, 1 mês, eu operei meio mês, perdi todo o meu dinheiro e não consegui saber se o método era virtuoso ou não. Então dose. Se você tem uma pessoa que você segue, se você tem uma pessoa que você comprou de repente o curso dela e não tem problema nenhum fazer isso, você pergunta para ela, olha, quanto seria o certo aqui de capital, ou qual o limite, enfim, para você ter aqui a informação de quanto tempo você vai conseguir operar. E também tem uma outra coisa maravilhosa que você consegue, que o mercado financeiro consegue te propiciar na modalidade Day Trade. Você pode aplicar ele na conta demo. Eu digo para vocês, eu não sou fã de quem pega a conta demo e usa para demonstrar algo. Se eu estou demonstrando e se eu acredito no meu método e se eu sei que ele funciona, eu aplico na conta real para mostrar. Mas você, do outro lado da tela, que está aprendendo, você tem que aplicar, você tem que testar o que você comprou. Então, nada mais justo do que você usar a conta demo para isso. Quando você se sentir seguro, de repente você usa a conta demo por 6 meses, isso não é um problema, nem uma vergonha. Ah, me senti seguro, aí você migra para a conta real, com um valor pequeno, óbvio. E aí você vai se sentindo seguro, você vai aumentando a mão, aumentando a mão, aumentando a mão, ao ponto que você chegue ao resultado que o método propôs. É esse o objetivo, é essa a visão que você tem que ter com relação ao método que você escolheu para operar. Bom, gente, eu acho que está muito bem explorado esse tema com relação ao teste dos 18 meses. De novo, link na descrição do vídeo, se inscreva para o evento, não perca, não adianta reclamar depois, vai ser importante para você entender e aprender e enxergar uma série de coisas, principalmente com relação à forma que eu opero, tá? Principalmente não, né? Totalmente com relação à forma que eu opero e todos os detalhes, tá? E principalmente o banco de dados que eu gero para dar visão estatística operacional do que eu executo. Bom, pessoal, do mais, desejo a todos um ótimo final de semana, que vocês descansem, aproveitem a família e, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, só antes, uma informação rápida, básica e importante. Espero vocês amanhã, às 8 horas da noite, no Fala Day Trader, que temos mais um bate-papo interessante. E até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.